Doutora Marisete, eu agradeço pela oportunidade. Sei que o seu tempo é escasso, mas obrigado pelo privilégio. Doutora Marisete, quanto tempo está à frente hoje a Faculdade Colina Tocantins, a FACT-Uniesp? Boa tarde. Olha, eu estou à frente na gestão como diretora, já vão ser 19 anos que eu estou diretora, né? Porque na verdade eu não sou diretora, eu estou diretora. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a minha ida para a faculdade, né? Que não começou quando que eu passei a ser diretora. Ou seja, eu não caí na direção da faculdade de paraquedas, né? Eu ajudei a comunidade a criar essa faculdade aqui em Colinas, juntamente com outras mulheres aguerridas, né, como a professora Maria do Carmo e outros. E após a criação da faculdade, eu fui a pessoa que fiz de forma manual as inscrições do primeiro vestibular da Fiesc, né, a Faculdade Integrada. Aliás, não era nem Fiesc, era campus da Unitins, porque essa faculdade começou aqui em Colinas, ela foi implantada como um campus da Unitins. Então, eu fiz as inscrições dos candidatos da primeira turma do vestibular dessa instituição. Na ocasião, eu, como funcionária efetiva do município, eu ficava lotada na Secretaria Municipal de Educação, na pasta onde organizava toda a documentação das escolas da zona rural, que naquela época tinha muitas escolas na zona rural. E aí me destinaram a realizar as inscrições do primeiro vestibular de forma manual. Motivo esse que eu, apesar de ficar super interessada em me inscrever no curso de Direito, eu não me inscrevi porque eu estava envolvida no processo, fazendo as inscrições. Então, a primeira turma da faculdade entrou o vestibular foi em julho de 93, e eu entrei na segunda turma do curso de Direito, que iniciou em março de 1994. Né? Estudei 5 anos, me tornei bacharel em Direito, formei, terminei o curso em dezembro de 1998, salvo engano, em março, já fizemos a OAB, a nossa turma e a primeira turma, e com a graça de Deus eu fui aprovada na OAB, e em 1999 eu fui convidada para sair da Secretaria Municipal de Educação do município e ir para o jurídico da Prefeitura Municipal de Colinas. Lá então eu fui assessorar o procurador da época, o doutor Messias Pontes, né, um advogado renomado criminalista aqui da cidade de Colinas. Em 2000, o doutor Messias se mudou para Palmas e eu assumi a procuradoria do município de Colinas. Inclusive, eu fui a primeira mulher a ser procuradora do município de Colinas. E lá, então, eu fiquei por 6 anos como procuradora do município. Depois, eu fui redimensionada para a faculdade. Em 2006, fui coordenar o curso de Direito em 2006, e até então fiquei coordenando o curso de Direito e atuando como procuradora ainda no município. Em 2007, eu fui colocada à disposição pelo município da FEColinas, antiga mantenedora da faculdade, para cuidar do jurídico da FEColinas. Aí, então, eu ficava cuidando do jurídico no período da tarde, coordenando o curso de Direito na parte da manhã e à noite. Depois, fiquei nessas funções em 2006, de 2006 a 2007. Em 2007, do final, começo de 2008, eu fui para a sala de aula como professora, ministrei aula em 2008. Em janeiro de 2009,
eu fui nomeada como diretora-geral da Faculdade de Colinas. E assim estou até hoje diretora da faculdade. Então, de 93 a 2026, se eu não estiver me engano, tem 36 anos. Isso. 36 Isso. anos. Nesses 36 anos, doutora Marisete, quantos cursos a Fiesc, a antiga Fiesc, tiveram além do curso de Direito? Então, em 1993, o campus da Unitins foi aberto aqui com o curso de Direito, né? E perdurou só com o curso de Direito até 1999. Em 1999, o governador da época, ele fechou, né, vários campos da Unitins em vários municípios, e um foi o aqui de Colinas. O Executivo Municipal, né, criou uma fundação, que foi no caso a FEColinas, para manter a faculdade a fim do ensino superior não ir embora de Colinas. Então, a partir do ano 2000, a faculdade passou a ser mantida, deixou de ser mantida pelo Estado, como campus da Unitins, e passou a ser mantida pelo município, por uma fundação municipal. E aí, até então, até 2000, tinha só o curso de Direito. Depois foram implantado o curso de Letras, curso de Pedagogia, e assim sucessivamente. Aí veio o curso de Ciências Contábeis, curso de História, curso de Geografia, curso de Serviço Social, o curso de Psicologia, que foi implantado já bem depois, em 2008. E em 2010 foi publicado o edital séries, né, do MEC, obrigando essas faculdades que eram mantidas por fundação municipal ou se tornarem totalmente privadas ou totalmente públicas, porque até então essas instituições elas tinham natureza jurídica mista, elas se denominavam públicas, mas elas cobravam mensalidade dos alunos. E pela Constituição de 1988, essas instituições não poderiam funcionar mais dessa forma. Aí foi então que o Estado não quis reassumir o ensino superior em Colinas, inclusive eu já estava diretora, fizemos uma comissão, fomos até Palmas, junto ao governador do Estado, mas o governo disse que não tinha interesse de assumir mais o ensino superior em Colinas. Aí foi então que a faculdade foi colocada à venda, né? Não pelo município querer vender, né? Mas por uma obrigação legal. E aí, em 2011, a faculdade foi vendida. Em novembro de 2011, foi assinado o contrato de venda, a faculdade foi vendida para o Grupo Educacional Uniesp de São Paulo. O Grupo Educacional Uniesp de São Paulo assumiu a administração em fevereiro de 2012, né, e administra até agora. Quando a faculdade foi vendida, em 2011, a faculdade chegou a ter 11 cursos, né, como eu já mencionei, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis, Serviço Social, História, Geografia, Tecnologia e Segurança do Trabalho, Tecnologia e Logística, Tecnologia em Comércio Exterior, Psicologia. Eu sei que chegou a ter 11 cursos, né? E quando a Uniesp assumiu em 2012, já tinha uma autorização para implantar o curso de enfermagem. Então, a Uniesp implantou o curso de enfermagem em 2012. E aí veio, né, o tempo foi se passando, a gente sabe que veio também essa onda de ensino à distância, né, principalmente as licenciaturas e outros cursos, e foi reduzindo a demanda, de forma que os outros cursos, por falta de demanda, foram sendo extintos, e hoje a faculdade, mantida pela Uniesp, oferta 3 cursos: Direito,
enfermagem e psicologia. Temos um projeto no MEC solicitando autorização para o curso de medicina veterinária, mas até então o processo não foi analisado e nem ainda deferido pelo MEC, mas está lá, né, em andamento, aguardando um posicionamento do MEC. Doutora Marisete, hoje, qual o endereço da FACT Uniesp? Então, é público, né, e notório que há 2 anos atrás nós fomos, né, despejados do prédio onde a instituição funcionou desde o início da sua existência, desde 1993. Né? Nós fomos despejados do prédio e aí a faculdade hoje, ela funciona a sede administrativa numa casa residencial na Avenida Presidente Dutra, número 421, no centro, próximo ao fórum, e os nossos alunos estudam na Escola Municipal Odimar Lopes no período noturno. Esse despejo que foi ocorrido nessa gestão do prefeito Casarim, qual foi o argumento do prefeito Casarim para despejar a instituição? Então, o argumento, na verdade, a ação ajuizada contra a Uniesp, sendo autor o município, era uma ação de cobrança de aluguel com o pedido de liminar para o despejo, alegando que o aluguel estava atrasado. Realmente, tinha uns meses de aluguel atrasado, porque todos nós sabemos que durante a pandemia, as instituições de ensino superior foram assim, as empresas mais prejudicadas, porque se perdeu muitos alunos devido à desestruturação, às vezes da família, às vezes a morte do pai ou da mãe, que quem arcava com o financeiro daquele aluno na instituição, também desempregos. Teve também a questão da mudança durante a pandemia para aulas online. Muitos alunos acharam que aquilo ia ser, digamos assim, por pouco tempo e não se adaptaram e acabaram deixando de estudar. De sorte que se perdeu muitos alunos, mas isso não aconteceu só com a Faculdade de Colinas, né? Isso foi geral, inclusive até as faculdades públicas perderam basicamente 50% dos seus alunos. Eu digo isso com propriedade porque eu estive conversando aqui com o diretor do IFTO, que é o Instituto Federal, que é gratuito, e ele também me confidenciou isso, de que eles perderam 50% dos alunos deles também. Imagine a nossa faculdade que é privada, né? Então, com isso, realmente o aluguel do prédio atrasou. O aluguel do prédio, assim, eu não sou colinense, mas eu moro em Colinas, eu vim para Colinas com os meus 16 anos, né? Hoje eu tenho 66. Então, assim, o que eu observo é que o aluguel do prédio era o aluguel mais caro de Colinas, né? O aluguel era R$ 22.100. E durante essas dificuldades da pandemia, realmente o aluguel atrasou. Mas se sabe também que na ocasião tinha lei federal amparando essa situação, que as pessoas, que os inquilinos, né, os locatários poderiam solicitar o não pagamento do aluguel naquele período devido às dificuldades para negociar depois. Ou seja, a lei não dizia que não precisava pagar aluguel, dava essa condição de suspender naquele momento de dificuldade e negociar depois, né? Então, o motivo, o objeto do despejo alegado foi esse, né? O que que é estranho para nós, principalmente depois que o prédio foi doado
doado para a UNIRG, que é uma instituição que, apesar de se denominar pública, ela cobra mensalidade dos alunos, né? Então, depois que se viu que o prédio foi doado para a UNIRG, chegamos à conclusão de que o aluguel que estava atrasado não estava fazendo falta para o município, porque se tivesse fazendo falta, o prédio não teria sido doado, né? Então, o que a gente levanta e estranha é isso. Outra estranheza também é a história que essa faculdade tem na cidade, no município e nos municípios circunvizinhos. Hoje, qualquer cidadão que quiser presenciar, validar o que estamos dizendo aqui, pode ir às 18h30 ali para a porta da Escola de Lopes, onde a gente estamos lá temporariamente, né? Desde já agradeço a direção da escola por estar nos acolhendo lá. Vai ver o tanto de ônibus escolares que vêm dos municípios circunvizinhos trazer alunos para a nossa faculdade. Então, a Faculdade de Colinas, ela tem uma história. E essa história, eu acredito que ela precisa ser respeitada. E é o que não aconteceu. Essa faculdade, ela foi, digamos assim, por parte da gestão pública, ela foi comparada a um copo descartável, né, que já serviu muito, porque essa faculdade, ela por muito tempo, ela contribuiu muito com a economia de Colinas, porque era 5 ônibus no início de Araguaína, depois passou a ser de Conceição. Então, esses alunos consumiam, pagavam aluguel de kitnets, de moradias, comida, hotel, combustível. Então, tudo isso gira a economia do município. Foi o que a Faculdade de Colinas fez durante muito tempo. E outra coisa, essa faculdade, ela foi criada por uma luta dessa comunidade. Quem estava aqui na época e participou, igual eu participei, vai ver na faculdade, quem quiser também ver, nós temos os banners com as faixas, né? Para o governador Moisés Avelino, saudoso Moisés Avelino, a quem nós devemos a implantação dessa faculdade no início aqui em Colinas, as faixas, as passeatas, as reuniões, né, com o governador, Padre Rui, autoridades, para se implantar o ensino superior em Colinas. Então, foi uma vontade política, porque tudo tem que ter política, né, para estar, se não tiver, não vai. Mas foi uma luta da comunidade. Então, o que eu vejo hoje, que eu fico muito triste, né, e que eu choro noites e noites, é de ver uma história tão bonita, uma faculdade que já formou tanta gente. Eu acredito que em Colinas não tem uma família, e nem nos municípios vizinhos, que não tem um ente querido que foi formado nessa faculdade. Muitos dos profissionais que atuam hoje na nossa cidade, nos municípios vizinhos, todos foram formados nessa faculdade. Advogados, por exemplo, eu não digo com muita precisão, mas eu acredito que no mínimo, 95% dos advogados da subseção de Colinas foram formados nessa faculdade. E acredito também, e isso não são só os advogados, né? Eu falo também de enfermeiros, de psicólogos, de assistentes sociais, de geógrafos, historiadores, tecnólogos. Então, assim, todas essas pessoas que são praticamente todas essas pessoas que são formadas aqui em Colinas, nos municípios, foram formadas nessa instituição. Então, é uma instituição que tem história, que merece respeito. Hoje pode estar numa situação mais difícil, mas o que fez não pode ser esquecido. Então, assim,
Eu penso, não sou contra, viu, o curso de medicina para Colinas, vai girar a economia do município, só que o curso de medicina em Colinas, ele será muito bom e útil somando com a nossa faculdade, porque a nossa faculdade forma profissionais de áreas diferentes da medicina. Então, ia agregar, ia complementar. Agora, acabar com a faculdade para abrir uma outra instituição de ensino superior, na qual nem todas as pessoas, poucas pessoas vão poder estudar, porque mesmo a mensalidade de medicina da Unig, sendo uma mensalidade uma das mais baratas do Brasil, ainda assim são poucos colinenses e dos municípios vizinhos que vão ter condição de pagar a mensalidade do curso de medicina. Diferente da nossa faculdade, né, que tem mensalidades acessíveis, que as pessoas têm condições de pagar e realizar o seu sonho do ensino superior. Então, a minha tristeza hoje é essa, da comunidade de Colinas, não estou falando aqui só da gestão municipal, mas da comunidade de Colinas toda, não esquecerem toda a história dessa faculdade, não dar nenhum apoio em tudo que foi feito, porque tudo bem, doasse o prédio para outra instituição, mas arrumasse, cedesse um outro local para a gente ficar, não jogar a gente no meio da rua, como foi feito, né? Mas graças a Deus, nós estamos conseguindo ministrar o nosso ensino de qualidade, como sempre nos propusemos a fazer. Continuamos na luta, temos alunos, eu quero deixar bem claro aqui que a Faculdade de Colinas não acabou, né? Porque o que a gestão municipal diz por aí, e já disse foi para mim, na minha cara, quando eu vou falar em nome da faculdade, é que a Faculdade de Colinas acabou. A Faculdade de Colinas não acabou, nós temos praticamente 200 alunos no curso de Direito estudando, lá na escola de Malópolis, que é uma escola do município. Então, como que o representante municipal fala que a faculdade acabou? Se ela está funcionando, inclusive em salas de uma escola do município. Então, a faculdade continua firme, tá? Continuamos de portas abertas para receber qualquer pessoa que quiser vir estudar conosco, buscar esse ensino de qualidade que a gente sempre se dispôs a ofertar e que continuamos ofertando. Continuamos oferecendo para os nossos alunos as condições de estudo, que é uma sala de aula com carteiras, com climatização, com iluminação adequada e o mais importante, uma gestão aberta para abraçar os alunos e ajudar e um quadro docente de excelência. É o que nós temos na nossa instituição. Doutora Marisete, em 2017, ainda sua cadeira, a gente tinha que parar, mas iniciei para escrever em 2016 e 2017, e na época o coordenador do curso de Direito era o doutor Sérgio Dantas, o advogado doutor Sérgio Dantas. E o que mais admirava na instituição é que tinha um acervo de livros, não somente do curso de Direitos, né, de todas as outras áreas. E quando eu vou ali no Malópolis, eu fico pensando, imaginando, aonde está esse acervo? Essa pergunta sempre tive interesse em perguntar à doutora Marisete, e hoje eu vou aproveitar essa oportunidade. O que aconteceu com esse acervo da faculdade? Verdade, senhor Marcleito. A Faculdade de Colinas tem um acervo com mais de 23 mil livros. Acervo, inclusive, de todos esses cursos que já foram extintos, né, um acervo muito grande. O acervo, quando nós fomos despejados do prédio do município... Com licença, quando fala despejado, houve o prefeito Casarim alguma
alguma vez procurou ou recebeu a Vossa Excelência ou junto com o corpo docente para tentar negociar, para conversar, para dividir a forma de pagamento? Olha, com relação à negociação financeira, eu não sei informar porque eu não tenho competência financeira. A competência financeira é da mantenedora. Mas assim, com relação a conversas amigáveis, conversas até mesmo de muita humildade, de implorar, né? Eu fiz de todas as formas, né? Propus de todas as formas, falei, olha, a universidade, o curso de medicina, começa aí com uma turma, não vai utilizar todo o prédio. Propus a gente continuar lá, ou na parte de baixo ou na parte de cima, dava para fazer isso, né? Propus a gente ir para o outro anexo, que foi construído com recurso na época da Fundação Municipal que mantinha a faculdade. Ou seja, na questão de negociar, eu procurei de todas as formas, né? Mas não tive êxito. Nunca fui ouvida. Hoje, o chefe do Poder Executivo Municipal, ele não se dispõe nem a conversar comigo. Eu já fui humilhada por diversas vezes na prefeitura, que fui conversar com ele. Ele me trata como se eu não fosse nem uma cidadã colinense, porque independente de eu ser advogada, de eu estar diretora da faculdade, eu sou uma cidadã colinense que paga impostos e que mereço, né, ser recebida em qualquer instituição da cidade que eu for, né? Então eu não tenho essa abertura, eu nunca fui ouvida, né? Eu abro a boca e praticamente nem me deixa falar quando eu falo que vou falar sobre a faculdade. E olha que todas as vezes que eu fiz isso foi me humilhando, né? Me humilhando por coisa que eu nunca fiz nem para mim. Porque eu sou uma pessoa que tudo que eu já fiz e consegui aqui em Colinas foi pelo meu próprio esforço e por as pessoas verem a competência que eu tenho. Eu fui procuradora municipal por 6 anos e eu não fui pedir para nenhum prefeito para ser procuradora. Pelo contrário, o prefeito da época chegou na minha casa, ó, tá aqui, eu preciso de você na procuradoria, né? Eu era funcionária, hoje eu era servidora, hoje eu sou aposentada, graças a Deus, porque eu estava doente, prestando serviço no município, sendo humilhada de todas as formas. Eu ficava sentada numa mesa, fazendo a função de uma recepcionista, com toda a competência que eu tenho, a experiência que eu tenho aqui no município. Então eu fui obrigada a praticamente forçar, buscar meu tempo de Goiás para me aposentar, para mim não ficar doente, né? Então, eu sempre tentei conversar, mas nunca fui ouvida, né? Mas estamos aí lutando, né? Com a graça de Deus, Deus está nos abençoando, nossos alunos estão estudando e com fé em Deus a Faculdade de Colinas não acabou e nem vai acabar tão cedo enquanto tiver gente querendo e precisando estudar. Desculpa eu ter atrapalhado, a doutora estava respondendo sobre o acervo. Ah, tá. E o que aconteceu com o acervo? Então, quando foi despejada? Teve a ordem de despejo, eu conversei com o Executivo Municipal, olha, a gente não tem, porque o nosso acervo, ele era tão grande que ele não cabia hoje, nem aqui na casa que a gente está funcionando a sede administrativa. Se fosse só para colocar o acervo, eu acredito que não teria espaço, né? Todo mundo, quem conhecia a biblioteca lá da faculdade, sabe que lá era um espaço muito grande, todo ocupado com livros, né? Então, eu eu falei, porque na verdade nunca teve conversa, né? Nunca teve combinação, porque eu nunca consegui fazer o que eu estou fazendo aqui, começar uma frase e terminar, né?
Mas o que eu pedi foi assim, olha, não temos lugar nele, como a gente está saindo com ordem de despejo, que, para quem não sabe, ordem de despejo, o oficial de justiça está ali no pé da gente para cumprir, tem um prazo para cumprir e não se tem tempo para organizar muita coisa. Então eu falei, olha, o nosso acervo vai ficar aqui por enquanto. Se a universidade que ganhou o prédio vier e começar a funcionar, na condição, a gente deixa o acervo aí para uso da universidade que vai funcionar aqui no prédio, na condição dos alunos da Faculdade de Colinas poderem frequentar a biblioteca, se utilizar do acervo da faculdade. Um belo dia, eu precisei ir lá buscar um livro para um aluno, fazer pesquisa. Eu cheguei lá, tinha começado a reforma. Os portões abertos, a sala da biblioteca aberta. Eu conversei com o mestre, acredito ser o mestre de obra, e eu pedi para ele, eu falei, olha, eu gostaria que o senhor deixasse a porta da biblioteca trancada, porque aí tem muitos livros e corre o risco, como o portão está aberto, corre o risco de pessoas entrarem no prédio e carregar os livros. Aí um belo dia eu fui lá, buscar um livro para os nossos alunos pesquisar, que pediram. Cheguei lá, os livros ainda estavam lá. Aí eu fiz esse pedido para o mestre de obra. O mestre de obra, eu perguntei para ele, vai derrubar a biblioteca? Ele falou, não, nós só vamos pintar e trocar as janelas. Aí eu falei, então não vai precisar tirar os livros daí não. Ele falou, não, qualquer coisa só vai precisar empurrar as prateleiras mais para o centro do espaço da biblioteca. Tudo bem. Um belo dia, eu voltei novamente para pegar um outro livro, dessa vez para uma aluna do curso de psicologia. Quando eu cheguei lá, que entrei no espaço onde era a biblioteca, não tinha mais nada, não tinha livro, não tinha prateleira, não tinha nada mais. Aí eu perguntei novamente à pessoa que estava lá, que eu acredito ser o mestre de obra, ele me disse, olha, a Unirg veio aqui com 3 caminhões, e levou todo o acervo acredito, para Gurupi, né? E assim nós ficamos, né? Lembrando aqui que no termo de despejo ficou constando tudo da faculdade que ficou lá no prédio, porque não deu para carregar tudo, as coisas todas, né? Ficou tudo constando no termo de despejo sob a responsabilidade do município. Né? Agora se pergunta quem autorizou a Unirg levar todo o acervo da faculdade, acredito que para Gurupi. Né? A pergunta fica no ar, quem autorizou? Já tentei buscar resposta para essa pergunta junto ao gestor municipal. Como ele não me atende, ele simplesmente disse que eu tratasse com o procurador. Né? Então, o nosso acervo, o seu Marcleito, não se sabe onde ele está. Não está no município mais, pelo que eu ouvi. Acredito que esteja em Gurupi, na sede da Unirg. Então, a doutora está mencionando que o acervo da biblioteca que pertence à Faculdade Colina Tocantins, Uniesp, foi retirado do local sem autorização de Vossa Excelência e sem nenhum comunicado do Poder Executivo, do prefeito Casarim, de que se pode ou não pode retirar. Não teve nenhuma comunicação, né? Apesar de que o acervo ficou sob a responsabilidade do município. Agora estamos buscando resposta para essa pergunta, onde está o acervo, se o acervo saiu da cidade de Colinas, quem que autorizou. Inclusive eu já passei até um e-mail para a reitoria da Unirg em Gurupi, acusar o recebimento, mas ainda não me responderam
Eu pedi que me passasse o documento que autorizou eles a levarem, me confirmaram que o acervo foi levado para lá, eu solicitei um documento que eles tenham, né, quem autorizou esse acervo ir para lá, mas a UNIRG ainda não me respondeu quanto a isso até o momento. Doutora Marisete, há possibilidade de passar esse documento com a nome dessa pessoa lá em UNIRG, para que nós possamos entrar em contato para ver se fazer alguma matéria, para saber quem foi que autorizou a levar esse acervo? Seu Marcleito, neste momento, eu acredito que não. Assim, eu como diretora da faculdade, antiga responsável pelo acervo, porque a partir do momento que nós somos despejados do prédio, a responsabilidade de tudo nosso que ficou lá, ficou sob o município. Né? Então, assim, neste momento, estamos buscando resolver a coisa entre instituições, eu já passei esse e-mail, vamos aguardar a resposta e, dependendo da resposta, a gente vê que providências que vamos tomar. O município pode até alegar, a Uniesp deve, como o prefeito joga na minha cara sempre que eu tento falar com ele, a Uniesp deve 2 milhões para o município. Pelo menos, até a época da ação, a Uniesp deve mesmo um aluguel, mas estava na ordem dos 700 mil. Não sei se hoje já chega a 2 milhões. Quando eu vou pedir, for falar sobre os livros, tem também a questão que nós estamos pleiteando junto ao município a doação do terreno para construir a sede própria da faculdade, que é normal, o município doa terreno para toda empresa que quer fazer investimento na cidade, às vezes doa terreno até para pessoas da cidade que nem precisam, né? Então, por que não doar um terreno para a mantenedora construir a sede da instituição? Estamos pleiteando isso, né? Estamos com um requerimento, inclusive formulado pelos alunos da instituição, e estamos aguardando, né, resposta, aguardando o que o município vai nos dizer com relação a essa solicitação que os alunos fizeram, né? Doutora Marisete, quando a doutora menciona que nós estamos na Escola Municipal de Mar Lopes, significa que a faculdade não tem nada de contrapartida, a faculdade dá algum valor, alguma contribuição para aquele momento, ou é completamente cedeu de graça? Então, nós temos um termo de cessão de salas, né, porque lá na escola, o que foi cedido para nós são as 6 salas de aula no período noturno, né, porque a Escola de Mar Lopes ela só funciona durante o dia, então no período noturno fica só a faculdade lá. Eles nos cederam as 6 salas de aula, os banheiros, né, evidentemente, ali a área de convivência, isso, né, esse espaço que é cedido. E também, gentilmente, lá nós não temos sala de trabalho, nem para a direção, nem para a coordenação, nem para a secretaria. A diretora permite que fiquemos com um computador da faculdade, que tem o RM para atender os alunos, lá numa sala deles lá, que também tem alguns computadores, não sei se é uma sala de reforço, então permite que a gente fique lá, tem um computador da faculdade, para poder atender os alunos na questão do RM, na questão de documentação. E eu, como diretora, a diretora também permite que eu fique, né, lá na sala dos professores. Mas, na verdade, eu fico mais andando, né, ali na área de convivência, no corredor, mas tem esse espaço que é nos cedido. E, em troca disso, nós repassamos, né, uma contrapartida para a Escola Municipal de Mar Lopes. Nós repassamos mensalmente o valor de R$ 1.300 para compensar
o uso de energia e de água pelos nossos alunos. Doutora Marisete, quando que vai ocorrer o próximo vestibular? Hoje são quantas turmas, e quantos períodos, quantos alunos, e quando vai iniciar para o próximo vestibular? Então, nós estamos fechando, né, o processo seletivo do semestre 2026/1. Nós estamos com uma turma de Direito já formada, que iniciaram as aulas no dia 4 de fevereiro, juntamente com os alunos veteranos, e foi disponibilizado nesse processo seletivo as vagas do Direito, que são 60 vagas, 50 vagas da enfermagem, 50 vagas de psicologia. Mas devido às salas da escola onde estamos não serem salas muito grandes, que acomodam no máximo 40 alunos, a gente só está podendo matricular no máximo 40 alunos em cada sala. Mas ainda continua aberto o vestibular, né, para essa turma do Direito já está formada, já está tendo aula, e estamos aí tentando formar uma turma nova de psicologia, que se conseguirmos formar, as aulas vão iniciar, acredito que agora ainda em março. Mas não sei também se vai formar a turma, porque não tem ainda o número suficiente para se abrir uma turma. E aí os nossos processos seletivos acontecem normalmente, né? Todo final de ano, geralmente as inscrições abrem em outubro, novembro, e todo meio de ano, que geralmente em maio as inscrições já estão abertas para as turmas que vão começar em agosto. Somente para os colonienses ou é estendido para outros municípios vizinhos? Não, o processo seletivo ele é aberto, né, para toda pessoa que quiser vir estudar na faculdade e que preencher as condições, né? É claro que dificilmente uma pessoa que mora muito longe tem condições de mudar para cá para estudar aqui. Agora mesmo eu fiquei até com muita dó, teve um candidato, né, que ele conseguiu a bolsa de 100% pelo ProUni, ou seja, estudar na faculdade sem pagar, porque o ProUni, quem paga é o governo federal. Nós temos, né, vagas de ProUni, nós temos vagas de FIES, e ele simplesmente me disse que não ia poder vir estudar porque mora em São Geraldo, e no momento ele não estava tendo condições de mudar para Colinas. Então o processo ele é amplo, é divulgado para todo o Brasil, mas infelizmente só pode estudar quem mora aqui nos municípios mais próximos, que pode vir todo dia, ou quem tem condições de se mudar mesmo para Colinas. Hoje, ao conversar com alguns colegas lá dos acadêmicos, tem de Arapoema, Pau d'Arco, Nova Olinda, Guaraí, Redenção, Conceição, Bernardo Saião, né? Juarina, Nova Olinda. Né? Então, assim, em média, uns 11 a 13 municípios, né, circunvizinhos de Colinas, que temos jovens, né, adultos, pessoas que procuram a nossa faculdade para realizar o seu sonho de ter um curso superior e ser um profissional. Doutora Marisete, agradeço pelo privilégio, para a gente esclarecer mais um pouco, porque eu, pessoalmente, não somente eu, mas todas as pessoas que conhecem a doutora, tem uma grande estima e admiração, porque Vossa Excelência, apesar que tem um título de diretora de uma instituição, sempre é acessível a todos nós, né? Nós consideramos assim como mãe, né? Sempre resolvendo nossos pepinos, principalmente os boletos bancários, das mensalidades. E não somente nós que estamos aqui, a doutora colocou 95% de Colina, nós temos também grande parte de alunos que estão em Araguaína, que estão em Palmas, que passaram pela essa grandiosa instituição, que nós temos os melhores professores
que além de ser professores, são excelentes advogados. Né? Tem o doutor Bernardino, tem a doutora Milena, tem a doutora Taine, tem a doutora Larissa, tem a doutora Nilzete, tem a doutora... Doutor Nilvan. Doutor Nilvan, tem o doutor Djalma. Doutor Elion, que está começando agora, doutor né, fazendo Silvano, doutor Silvano. A doutora Kelly, que foi uma excelente professora trabalhista. Licenciada, né? Mas... licenciada. Enfim, nós temos o doutor Martônio, que hoje é delegado, né? Que é delegado. É um de nossos orgulhos por aí, sim, né? Dos muitos orgulhos que temos. Para o senhor ter uma noção, seu Marcleito, nós temos até juiz aqui na vara da comarca de Colinas do Tocantins, que foi formado nessa faculdade. Né? E não são poucos, né? Eu estou mencionando o juiz que está aqui na vara, mas tem outros aí, outras comarcas, né? E como o senhor diz mesmo, antes a gente até poderia dizer que praticamente 100% dos advogados de Araguaína eram formados aqui, porque só tinha o curso de Direito da Faculdade de Colinas, podemos dizer assim que é o curso mais antigo aqui do estado, né? Então, antigamente, o nosso público vinha 4, 5 ônibus de Araguaína. Hoje não justifica mais, porque Araguaína tem... não sei se é 3 faculdades, 4 que tem curso de direito, né? Então, assim, não justifica mais as pessoas se deslocarem para cá, colocar a vida em risco todo dia, né, para vir para cá. Só o senhor, né, que o seu Marcleito, ele é de Araguaína, né, e continua aqui firme conosco, não nos larga, né? A gente agradece a preferência, né? Não, mas é uma faculdade, não estou desprezando, também não estou... Não. É uma faculdade que me acolheu, que quer seja por momentos difíceis, que nesses momentos fáceis, sempre não compensa nessa reta final, a partir do 5º período, ficar mudando de galho em galho, eu penso assim, isso não vai a lugar nenhum. E, continuando sobre a questão o presidente da OAB de Araguaína, o doutor Quezado, estudou na faculdade. Quezado me manda mensagem sempre, agradece sempre que me encontra. O presidente da OAB daqui da subseção, doutor Sérgio Dantas, estudou. Foi meu colega de sala, formou junto comigo, coordenou o curso de Direito por muito tempo. O procurador do município, doutor Ilho Rego também. Sim. Então, é história. É história que um forasteiro, chamado o prefeito Casarim, que despreza, que diz que ama a educação, ama a questão da cidadania, age com essa intolerância, com essa insanidade mental. É um conceito meu pessoal, doutora Maricete. Sim, eu quero até, seu Marcelo, se o senhor me permita, fazer um apelo aqui. Eu não tenho nada contra o gestor municipal, eu sou uma das pessoas que mais respeito hierarquia. Né? Ele está aí gerindo o município, teve uma votação expressiva, né? Não teve o meu voto, né? Que eu não vou mentir, porque eu voto em quem eu conheço, em quem eu acredito, mas eu respeito, a maioria das pessoas votaram, consideraram que ele tem competência para gerir o município, então a gente tem que respeitar. É uma autoridade, é o prefeito da cidade, e eu faço aqui um apelo, né? Já que ele não me recebe para conversar, ou quando me recebe não deixa nem eu falar, né? Praticamente, no sentido figurativo, me manda calar a boca, porque da forma que ele fala comigo... O prefeito Casarim, né? Isso, para mim é a mesma coisa de mandar eu calar a boca, né? Mas eu quero fazer um apelo aqui, que ele repense esse conceito dele com relação à faculdade de Colinas. Gente, a minha luta é pela faculdade de Colinas, né? Tem a nossa mantenedora, a Uniesp, que é quem, digamos assim, administra, mas a minha luta aqui é por esse nome, a Faculdade de Colinas do Tocantins. Uma faculdade que já beneficiou muita gente, inclusive eu. Se eu sou hoje advogada, se eu tive as oportunidades que eu tive, foi em decorrência da minha formação na faculdade.
né? Motivo pelo qual eu não abandono essa faculdade. Eu fico lutando, eu fico sendo humilhada, eu fico sendo apedrejada, eu fico falando sozinha, porque a gente não encontra apoio da maioria das pessoas que se beneficiaram dessa faculdade. Eu não sou ingrata, eu fui beneficiada pela faculdade, estudei nessa faculdade quando eu era unitins, não pagava um centavo, porque na época, se precisasse pagar, provavelmente eu não teria estudado, porque eu tinha uma filha fora, fazendo cursinho, buscando vaga para entrar numa federal para fazer medicina. Então, jamais, se fosse pago, igual é hoje, jamais eu teria me formado. Então, como não ser grata a isso? E eu queria que os meus alunos, que eu tenho hoje, que eles estudassem da mesma forma que eu estudei, de forma gratuita. Mas, infelizmente, né, não é possível. Mas eu queria fazer um apelo para o prefeito, né, que ele repense o pensamento dele sobre a faculdade. A faculdade não acabou, senhor prefeito. A faculdade está funcionando, inclusive uma escola do município que é gerido pelo senhor. Então, repense. Se o senhor não conhece a história dessa faculdade a fundo, eu me coloco à disposição para contar para o senhor, porque eu moro em Colinas desde 16 anos de idade. Quando o senhor chegou aqui, eu já estava aqui, eu já tinha ajudado a construir muita coisa. Mas eu tenho toda a humildade de lhe contar a história dessa faculdade desde o primeiro dia, né? Então, assim, eu gostaria que o senhor, em respeito à faculdade, em respeito às pessoas que já formaram nessa faculdade, em respeito aos alunos que estão estudando nessa faculdade, que olhe com carinho as nossas necessidades, né? A Uniesp está devendo aluguel? Tá. Mas, para isso, o município ajuizou uma ação na justiça. Se entregou para a justiça, espera a justiça resolver. O município não doou um prédio, o melhor prédio que o município tem, que, na minha opinião, naquele prédio ali seria instalada a Prefeitura de Colinas, que não tem nenhuma prefeitura decente. Qualquer cidadezinha do estado do Tocantins tem uma prefeitura melhor do que a de Colinas. A Câmara Municipal de Colinas, né, é muito melhor do que o prédio da prefeitura. Tudo bem, diz que vão construir ali um centro administrativo, ótimo, que legal, né? Que bom que vai ter uma sede à altura da cidade de Colinas. Mas eu não sou contra, seu prefeito, vir medicina para cá, eu não sou contra, fui contra doar o prédio, porque se doa para quem precisa, né? Para quem precisa. Quem tem dinheiro para comprar, quem precisa tem que pagar, né? A gente tem que cobrar dos que podem e doar para os necessitados. Mas se o município doou aquele prédio para a Unirg, por que não pelo menos ceder o anexo ali, perto da APAI, que foi feito para ser a sede da faculdade? Por que não ceder para nós, para a gente continuar funcionando, continuar realizando o sonho das pessoas mais carentes do município e das cidades vizinhas? Pense também na doação do terreno, para a gente correr atrás da construção da sede própria. O senhor disse que não doou o terreno porque a Uniesp não vai construir. Se doar o terreno, nós vamos correr atrás. Aí a nossa luta vai ser com a Uniesp para construir. E o senhor se lembra que eu já lhe falei, se a Uniesp não construir a sede da faculdade, a história dessa faculdade, enquanto eu for viva, ela não vai ser desconhecida e nem vai acabar. Se doar o terreno e não construir a sede, ele vai ser utilizado para construir um memorial da faculdade com a história da nossa faculdade. Tá? Então, pense com carinho nas nossas necessidades. Não é necessidade minha, da Marisete, não, que eu não preciso, não. Eu tenho minha casa para me morar, eu tenho minhas coisas, eu já organizei minha vida. A minha luta é pela sobrevivência dessa faculdade. Mas, de qualquer forma, senhor Marcleito, com tudo isso, eu ainda agradeço o município
por estar cedendo lá a escola para a gente ficar. Agradeço principalmente a professora Luciana, a diretora da escola, que tem nos acolhido, que tem nos tratado lá muito bem, né? Tem feito a gente se sentir gente, né? Porque hoje nós somos mesmo, um sem-teto, né? Mas o acolhimento que a gente tem tido lá pela direção, pela equipe da Escola Odmar, merece aqui os nossos aplausos e os nossos agradecimentos. Doutor Marizé, para encerrar, para encerrar, qual é o WhatsApp comercial da doutora, para que alguém queira buscar informações? O WhatsApp, seu Marcleito, é o meu mesmo, privado. Eu faço questão de atender meus alunos, de atender as pessoas que queiram saber sobre a faculdade, os novos alunos que queiram, tenham interesse de vir para a nossa faculdade. O meu WhatsApp é 63 984 170106. Agradeço, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Então, até a próxima. Até a próxima. Olá, qual é o nome do empresário? Adelvânio Miguel de Souza, mais conhecido por Paraíba. Eu resido aqui em Colinas do Tocantins. A gente tem uma loja de vendas de bicicletas, peças, acessórios, manutenções nas bicicletas em geral, né? É localizado aqui na Rua 3, centro de Colinas, tá? E a gente vem fazendo esse trabalho já há vários anos. Temos um currículo muito, como se diz, muito procurado, e as pessoas já têm bastante conhecimento com a loja que a gente tem, né? Então, a gente está aqui para ajudar as pessoas nesse segmento de bike. Esse teu corpo, empresário, ele é natural? Sim, é natural. Foi algo que eu comecei desde os 23 anos, né? A chegar a uma certa idade com bastante saúde, né? E o corpo, pondo o corpo em dias, né? É um trabalho já de longos anos, né? E ainda a gente cuida para melhorar cada dia mais, né? Mas é natural, não uso substâncias, né? Suplemento, essas coisas eu não uso até hoje, né? Prefiro, se necessário for, mais para frente, mas por enquanto eu não preciso, estou precisando. Pratica esporte? Quais são os esportes que pratica? Eu comecei no ciclismo, né? Em cima de uma bike, né? Fazendo esporte, incentivando as pessoas também a praticar o esporte, né? Que eu gosto, né? E ao passar dos anos a gente passou a frequentar a academia, malhar, né? Aí já tem muitos anos que eu malho, né? Teve algumas paradas no decorrer do tempo, mas a gente sempre retorna, né? E assim, eu não penso em parar, né? Porque eu entendo assim, quanto mais a idade vai chegando, mais seu corpo precisa de atividade física. Então, você tem que manter a atividade física no dia a dia, no decorrer do dia da sua vida, para ter uma qualidade de vida melhor, né? A saúde, manter a saúde, né? E o bem-estar, né? Na parte do ciclismo, faz essa prática somente aqui em Colinas, já teve a ocasião que já foi fora de Colinas? E qual foi a mais distante, se foi fora de Colinas? Não, a gente faz, né, o ciclismo dentro de Colinas, incentivando os jovens, né, a praticar, né, como se diz, não é só os jovens, mas assim todo mundo, né, meus clientes também eu incentivo, né, para fazer a prática de esporte. Aí, assim, com o passar do tempo a gente resolveu fazer a cicloviagem, que é para fora do estado, né. A gente já fez 3 viagens, né. A mais longa que a gente fez foi de 1.300 quilômetros, né? E fizemos a última agora o ano passado, em 2025, né? Que saímos de Colinas para São Luís.
E esse ano era para a gente fazer uma, mas teve um imprevisto, não vai dar para a gente fazer, mas o ano que vem a gente vai se programar para fazer. Mas fora isso, a gente está sempre se movimentando dentro da cidade e incentivando as pessoas a fazer a prática do ciclismo. Essa que foi para Salinas, foi só na ida? Vocês foram e voltaram? Não, aí como a gente trabalha, os colegas que participou também, tem empregos, né? Pegaram alguns dias de folga, não tem como a gente ir e voltar, porque o tempo é corrido. Aí a gente só faz a ida. A volta a gente leva o carro de apoio ou combina para alguém buscar quando for a hora de voltar, né? Qual o incentivo que o empresário dá para não somente a nossa geração, mas todas as gerações, a prática dos esportes no nosso dia a dia? A gente tenta promover alguns eventos, né, para poder incentivar, né, as pessoas verem, né, e sentir vontade de praticar, né. Essas viagens que a gente começou também incentivou muitas pessoas que eram sedentárias a praticar o esporte, né. Muitas pessoas adquiriram bicicletas, né, procuram a gente para saber se a gente tem grupo para participar, para andar junto, né. A gente sempre procurou trabalhar dessa forma, né. Então, vocês vendem as peças e também tem oficina, né? Sim, a gente trabalha com venda de bicicletas novas, né. Temos acessórios que são peças de reposição e temos a parte da mecânica, que é para dar revisão, né, fazer regulagem, todo esse procedimento que as bicicletas precisam para rodar. Por favor, poderia repetir novamente qual o endereço, onde está localizado e o telefone para contato? A gente fica localizado aqui em Colinas, Tocantins, né? Na Rua 3, centro de Colinas. O telefone para contato é o 63 984 41 9719, tá? Meu nome é Adelvani, porém a cidade inteira me conhece por Paraíba, né? O pessoal chama Paraíba das Bicicletas, né? Então, seu Paraíba da Bicicleta, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.